Olá, seja muito bem-vindo a esse treinamento, a essa aula sobre eletrocardiograma. Este que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Eu tenho uma sequência para interpretar um eletrocardiograma, que na minha opinião é a mais simples e rápida. Porém, cada um deve escolher a sequência que achar melhor. O importante é que todo o eletrocardiograma, ou seja, todas as derivações, sejam vistas. Bem, antes de começarmos a interpretação do eletrocardiograma, precisamos conferir se a calibração está normal. Aqui, neste eletro de hoje, a calibração geralmente fica aqui embaixo. Porém, neste traçado, não tem. Na hora que eu escaneei, eu tirei a calibração do traçado do eletrocardiografo, ou seja, do eletrocardiograma. Porém, eu sei que a calibração da velocidade era de 25 milímetros por segundo, ou seja, a calibração normal. Tá? Já a calibração referente à voltagem, ou seja, da amplitude, eu não preciso me preocupar, porque ela está aqui. Ó. Eu consigo visualizar a calibração de amplitude bem aqui, que me diz que deste ponto aqui até este ponto tem que ter 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos. Isso me diz que a calibração referente à amplitude está normal, que é de 10 milímetros por milivolts, ok? Então vamos lá. Primeira etapa para analisar um eletrocardiograma eu utilizo que é verificar a frequência cardíaca. Porém, antes de verificar a frequência cardíaca, nós temos que saber se o nosso ritmo está regular ou irregular. E, Márcio, como é que a gente sabe se o ritmo está regular ou irregular? Isso é muito simples. Eu vou contar o número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR, ou seja, eu vou contar a duração do meu intervalo RR, que se tiver com o mesmo tamanho, com a mesma duração, podemos dizer que o ritmo está regular. Caso contrário, se o tamanho do meu intervalo RR for diferente, um maior, outro menor e assim por diante, nós iremos dizer que esse ritmo está irregular, ok? Márcio, mas na minha prática, como que eu posso fazer isso? Muito simples também. O que eu vou fazer na minha prática é o seguinte: eu vou pegar um pedaço de papel, um rascunho, não importa, tá bom? E vou fazer o quê? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco em cima de cada onda R, marcando assim onde está o meu complexo ventricular. Vou marcar aqui, este e este. Lembrando que no mínimo tem que ser 3, tá bom, gente? Não pode ser menor que isso. Pode ser, o ideal é acima de 5, não preciso fazer tudo, tá? Mas no mínimo 3. O ideal 5, 6 está ótimo, tá de bom tamanho. E aí na prática, após fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse papel e vou deslizar esse papel para o lado, colocando agora este traço aqui em cima do quarto, quinto ou até mesmo aqui do último. Vou pegar esse primeiro traço e vou colocar aqui, por exemplo. E aí, cada traço desse tem que calhar subsequentemente com as ondas R subsequentes. Isto me diz que o meu intervalo RR está regular. Caso contrário, ele estará irregular, ok? E aí sim, a partir de agora, que eu já vi que o meu ritmo está regular, nós iremos fazer o cálculo da frequência cardíaca. Bem, para que nós possamos fazer o cálculo da frequência cardíaca, nós teremos que saber primeiro aqui, ó, para facilitar, se a gente vai fazer a conta por 300 ou por 1500, como nós já vimos nos outros vídeos, eu vou ver se tem algum complexo ventricular, alguma onda R que cai em cima da linha. Bem, aqui ó,
a gente tem uma que quase cai em cima da onda, um quadradinho depois. Já a outra, ela não calha, então não tenho como fazer a contagem de 300. O que eu vou fazer? Então eu vou pegar 1.500, nós já vimos o porquê desse 1.500, e vamos dividir pelo número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR, tá? O número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR. E aqui, se a gente contar direitinho, eu vou pegar e trazer para cá para ficar na linha certinha. Então, eu vou ter 5, 10, cada quadrado grande tem 5 quadradinhos, então 5, 10, e aqui está no 4, como eu antecipei um quadradinho, então 1, 2, 3 quadradinhos. Então, o total do meu intervalo RR, ele tem 13 quadradinhos. Logo, eu vou pegar, como nós já falamos, eu vou pegar 1.500 e vou dividir por 13, porque o 13 é um número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR. Fazendo o cálculo, a minha frequência cardíaca ela vai dar 115 batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca é de 115 batimentos por minuto. Ok? Então, nós já vimos a etapa da frequência cardíaca. A próxima etapa é a etapa do eixo elétrico, tá? A deambulação. E para a deambulação, nós só utilizamos o eixo frontal, nós não utilizamos o eixo horizontal. Então, eu vou pegar aqui e vou tirar o eixo frontal, ok? Então, aqui, agora nós temos nosso sistema hexaaxial. Por que hexaaxial, Márcio? Porque ele é formado pelas 6 derivações do meu plano frontal. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, ok? Então vamos lá. Para analisar o eixo cardíaco, a primeira etapa que nós temos que fazer é achar o quadrante de base. Bem, para achar o quadrante de base, nós utilizamos duas derivações. Primeiro, a derivação D1, tá? Vamos utilizar a derivação D1, mas Márcio, por que eu quero olhar para D1? Porque eu preciso saber se D1 está para a esquerda ou se está para a direita de AVF, que é a derivação perpendicular a D1. Lembrando que para a esquerda de AVF, D1 será positivo, e para a direita de AVF, D1 será negativo. Então, ao analisar a derivação D1, nós podemos perceber que ela está praticamente toda positiva, ou seja, ela está predominantemente positiva. Se D1 está positivo, logo ela vai estar para a esquerda de AVF, porque D1 positivo, aqui nós temos a ponta da flecha, chamada também de farpa, é o destino desse vetor de D1, e o destino sempre será positivo. Então, eu vou posicionar como D1 positivo, ok? Para a esquerda de AVF, ok? A outra derivação que nós vamos analisar é a derivação perpendicular, né? A AVF. Por que eu tenho que olhar para a AVF? Porque eu preciso saber se a AVF está positiva, que é a ponta da flecha, a farpa, o destino, que é sempre positivo, está para baixo da linha de D1, dizendo que a AVF é positivo, ou se ele está para cima da linha de D1, dizendo que é negativo, ou seja, que eu estou analisando a origem. Ao olhar para a AVF, nós podemos perceber que a AVF está predominantemente mais negativo, ou seja, a sua maior porção está para o lado negativo, tá? Está para baixo da linha de base, ou seja, está negativo. Então, a AVF para cima da linha de D1, ou seja,
AVF negativo. Bom, agora nós já temos o nosso quadrante de base. E o nosso quadrante de base, ele está de 0 a menos 90 graus, ok? Bem, a segunda etapa da deambulação, após determinar qual é o quadrante de base, mas por que 0 a menos 90? Porque é onde que eu tive a interseção de D1 positivo, que é 0, para AVF negativo, que é menos 90. Então, 0 a menos 90, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar quais as duas derivações dentro do meu quadrante. Bem, o meu quadrante é de 0 a menos 90, então as duas derivações dentro do meu quadrante de base são a AVL e a derivação D3. Porém, aqui eu tenho que dizer que é a porção negativa de D3, porque se eu falar D3 eu vou olhar para cá, e não é aqui que o meu quadrante está. Meu quadrante está aqui. Então, as duas derivações dentro do meu quadrante de base são a AVL e a porção negativa de D3, ok? Bem, Márcia, então são elas que eu vou olhar no elétron. Não, elas eu não preciso olhar no elétron, porque não está dizendo aqui AVL não é positivo, eu não estou olhando o destino. Logo, ao olhar para o elétron, a AVL estará positivo. Da mesma forma que quando eu olho aqui, né, a porção negativa de D3, ou seja, D3 aqui não é negativo, ao olhar para o elétron, D3 estará negativo. Mas, então, o que eu tenho que fazer? Nós temos que olhar a perpendicular das derivações que estão dentro do meu quadrante. Por quê? Por exemplo, aqui em AVL, eu preciso saber quem é a perpendicular de AVL e quem é a perpendicular de D3. Vamos dar um exemplo aqui primeiro, a perpendicular de AVL. A perpendicular de AVL é a derivação D2. Tudo de AVL para baixo, D2 será positivo, ok? E tudo de AVL para cima, D2 será negativo, ok? Então, eu preciso saber isso. Da mesma forma, eu vou fazer a mesma coisa com a perpendicular de D3, que é a derivação AVR. E aí sim, ao término disso, eu vou determinar aonde está o meu eixo cardíaco. Lembrando que eu tenho uma variação de 30 em 30 graus, ok? Então, vamos lá. Na prática, eu aconselho você pegar logo a perpendicular de AVL. Por quê? Além daqui, que é menos 30 graus, além deste eixo aqui, o que acontece? Já é patológico, que pode ser a única alteração referente ao infarto agudo do miocárdio. Então, se por acaso estiver para cá, eu já sei que tem alguma coisa patológica. Para cá não, ok? Para cá não necessariamente está patológico. Então, eu já vou determinar logo, pegando essa derivação aqui, a sua perpendicular de AVL, se está positivo ou negativo, para dizer se é patológico ou não. Então, vamos lá. Vou olhar aqui a derivação aqui, que está dentro do meu quadrante, que é a AVL. Eu vou pegar a sua perpendicular, que é a derivação D2. Ao olhar para D2, eu percebo que D2 está predominantemente positivo. Se D2 no elétron, e é o elétron que eu tenho que olhar para o elétron, se D2 está positivo, D2 positivo está aqui, que é o destino do vetor da derivação D2, então D2 positivo é para baixo da linha de AVL. Então, eu vou pegar uma linha e vou botar para baixo. Márcio, se você colocou agora aqui, pode estar para cá? Não, D2 não está positivo, então tem que ser para cá. Márcio, por que você não passou aqui? Porque AVF
não está negativo, não está para cima da linha de D1, então eu não posso estar em 1, 2, eu só posso estar em menos 1, menos 2, menos 90. Com D2 positivo, eu só posso chegar até menos 30 graus. E o meu eixo cardíaco agora ele está entre 0 e menos 30 graus. Este é o meu eixo cardíaco, de 0 graus a menos 30 graus. Ok, gente? Mas você não pegou, eu não preciso pegar essa derivação porque não pode passar para cá. Se eu fosse pegar aqui, provavelmente ele vai me dizer que está para este lado aqui. Quer ver? A D3 está aqui, a porção negativa, eu vou pegar a perpendicular, que é a derivação AVR. Ao olhar para a VR está negativo. Se está negativo, aqui a porção positiva vai estar para cá. Eu só fui mais rápido, ok? Então vamos lá. Bem, terminada essa fase de eixo cardíaco, agora nós entraremos na fase de sobrecarga. Lembrando, quando a gente fala de sobrecargas, a gente está querendo falar de crescimento. Crescimento é referente às áreas. E também sobre hipertrofia. Hipertrofia é referente a ventrículos. Ok? Então vamos lá. Bem, crescimentos atriais. Nós sabemos que o átrio direito, a sua alteração eletrocardiográfica na onda P, ela aumenta a amplitude da onda P acima de 2 quadradinhos e meio. E nós não conseguimos, aqui chegou até 2 quadradinhos, mas nós não conseguimos visualizar essa alteração maior que 2 quadradinhos e meio, ok? Então, referente a crescimento atrial direito, nós não temos. Referente a crescimento atrial esquerdo, quando eu tenho um crescimento atrial esquerdo no eletrocardiograma, a sua principal característica é o alargamento, ou seja, o aumento da duração da onda P, que deve ser até 0,12 segundos ou 120 milissegundos, ou seja, 3 quadradinhos. E aqui eu não vejo nenhuma onda P de duração aumentada, ok? Porém, tem uma outra característica muito específica que fala a favor de crescimento atrial esquerdo, que é o chamado índice de Morse. E o índice de Morse a gente avalia na derivação V1. Márcio, o que é esse índice de Morse? Bem, o índice de Morse, como eu acabei de falar, é referente ao crescimento atrial esquerdo e a sua impressão eletrocardiográfica olhando aqui na precordial direita, ou seja, em V1, é o que? É uma onda P bimodal, ou seja, tem uma porção positiva e uma porção negativa, porção positiva e porção negativa, porção positiva e uma porção negativa, onde a porção negativa vai ser maior do que a porção positiva, tanto na sua amplitude quanto na sua duração. Não importa, pode ser nos dois, ou na amplitude ou na duração. Se a porção negativa for maior do que a porção positiva, na duração ou na amplitude, será considerado como índice de Morse. E o índice de Morse fala a favor de crescimento atrial esquerdo. E se nós analisarmos essa primeira onda P aqui, olhando para a derivação V1, nós iremos ver que a duração da onda, da porção negativa dessa onda é maior do que a duração da porção positiva. Da mesma forma que a amplitude também é maior. Logo, se a minha porção negativa é maior do que a porção positiva, nessa onda P bimodal, nós temos o chamado índice de Morse, que fala a favor de crescimento atrial esquerdo, ok? Ok, então nós já vimos que não tem crescimento atrial direito, tem um crescimento atrial esquerdo
Tem uma lógica. Bem, se não tem crescimento atrial direito e tem crescimento atrial esquerdo, eu vou procurar agora, primeiro momento, hipertrofia ventricular direita? Não. Eu já vi que tem crescimento atrial esquerdo, então eu tenho que procurar logo se tem o quê? Hipertrofia ventricular esquerda. Então, agora nós iremos analisar o eletro referente à hipertrofia ventricular esquerda, tá? E para avaliar hipertrofia ventricular esquerda, eu utilizo o índice de Hont-Estes, né? Hont-Estes, também chamado de etapa de Hont-Estes. São pessoas de outros países, então a interpretação do nome é um pouco complicado mesmo. Peço até desculpa se não estiver correto, tá? Porém, o que importa é o índice. Este índice de Hont-Estes, ele é formado por 6 critérios, ok? Cada critério tem a sua pontuação específica, que ao final de avaliarmos esses 6 critérios, nós vamos fazer um somatório e com isso nós podemos dizer se não tem, se tem uma provável ou se sim, tem hipertrofia ventricular esquerda, tá bom? Ok, então o primeiro critério para hipertrofia ventricular esquerda para o índice de Hont-Estes é o critério de amplitude, tá? E esse é o primeiro critério já modificado, que ele é desde 1968, então ele foi modificado, que diz R de V5 ou V6, então R de V5 ou V6 mais S de V1 ou V2. Márcio, por que ou? Porque eu vou pegar a maior onda R, ou seja, de V5 ou V6, ou a maior onda S de V1 ou V2. E vou somar R de V5 ou V6 mais S de V1 e V2. A soma disso tem que dar 25 milímetros, tá? Ou seja, 25 quadradinhos. Porém, se nós analisarmos aqui em V6, precordial esquerda, nós já podemos dizer que tem 5, 10, 15, 20, 25, 28 milímetros, ou seja, 28 quadradinhos. Ele já ultrapassou o somatório que deveria de ser de 25 milímetros. Então, este critério ele está positivo, tá? Esse critério está positivo. Se o critério de amplitude, que é o primeiro critério do índice de Hont-Estes, for positivo, ele vale 3 pontos. Logo, nós já temos 3 pontos para esse critério, ok? Segundo critério é padrão strain. O que é o padrão strain, Márcio? Eu nunca ouvi falar isso. O padrão strain é referente a uma sobrecarga sistólica de Cabreira, que pode tanto apresentar em precordiais direitas, falando que é uma sobrecarga de ventrículo direito, ou aparecer em precordiais esquerdas, falando que é uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Como nós estamos avaliando uma hipertrofia ventricular esquerda, logo nós temos que olhar para as precordiais esquerdas. A característica eletrocardiográfica do padrão strain é uma onda T negativa, assimétrica, que pode ou não levar a um infradesnivelamento do segmento ST. Bem, eu tenho uma onda T aqui, que está até tendendo a simetria, mas ela ainda está assimétrica. E eu tenho também um infradesnivelamento do meu segmento ST nas minhas precordiais esquerdas. Logo, se eu estou procurando esse critério referente a padrão strain para sobrecarga, para hipertrofia ventricular esquerda, então esse critério, se ele existe, então ele é positivo. E este critério também vale 3 pontos. Logo,
nós já temos hipertrofia ventricular esquerda, porque a hipertrofia ventricular esquerda é a partir de 5 pontos. Se eu já tenho 6 pontos, eu já tenho uma hipertrofia, ok? Então, 3 pontos do primeiro critério, que é referente à amplitude, e 3 pontos referente à sobrecarga ventricular esquerda pelo critério do padrão estranho, ok? Terceiro critério é um critério referente a crescimento atrial esquerdo, é o chamado índice de mols. Nós já vimos ainda há pouco que tem crescimento atrial porque na derivação V1, ou seja, na precordial direita, nós vimos que eu tenho uma onda P bimodal, onde a porção negativa é maior do que a porção positiva. E isso caracteriza o índice de mols, referente a um crescimento atrial esquerdo. Logo, eu já tenho os 3 primeiros critérios positivos. E esse terceiro critério, ele também vale 3 pontos. Assim, nós já temos 9 pontos para o critério de Holmes-Estes, ok? Para hipertrofia ventricular esquerda. O quarto critério é referente a um desvio do eixo para a esquerda, ou seja, além de 0 graus, mas para ser confirmado para hipertrofia ventricular esquerda, tem que ser o verdadeiro desvio para a esquerda, que é além de menos 30 graus, ok? E aí, como nós já vimos a fase do eixo cardíaco, nós vimos que o nosso eixo cardíaco está de 0 a menos 30 graus. Ele não passou de menos 30, está de 0 a menos 30. Eu tenho desvio para a esquerda? Sim, mas eu não tenho o verdadeiro desvio para a esquerda que o índice Holmes pede, que é além de menos 30. Então, este critério, que vale 2 pontos, ele é negativo, ou seja, eu ganho 0 de pontuação. Então, eu continuo ainda com meus 9 pontos, ok? O quinto critério é o chamado TAV. Márcio, o que é TAV? TAV é tempo de ativação ventricular. Deve estar se perguntando o que ele está falando, né? O tempo de ativação ventricular fala o seguinte, que é o tempo do início da ativação ventricular até chegar nas paredes livres dos ventrículos, seja do ventrículo direito, seja no ventrículo esquerdo. Como nós estamos falando de hipertrofia ventricular esquerda, logo nós estamos falando de ventrículo esquerdo. Teremos que procurar a alteração de TAV, tempo de ativação ventricular, nas precordiais esquerdas, ou seja, V5 e V6. E como é que eu meço esse TAV, esse tempo de ativação ventricular? Bom, lembrando da anatomia e fisiologia elétrica, o terceiro vetor, que é referente à parede livre, é o maior vetor. Com isso, o meu TAV ele será medido do início da ativação, tempo de ativação ventricular, então vai ser do início do meu complexo ventricular até o topo da maior onda, ok? Do início da ativação ventricular até o topo da maior onda. E esse tempo ele vai ter que ser de 0,045 segundos, ou podemos também dizer de 45 milissegundos, tá? Este tempo é nada mais, nada menos de um quadradinho e um tiquinho, um fio de cabelo. Como nós não temos essa precisão de, depois de um quadradinho, esses 5, né? Então, se for do tamanho de um quadradinho, está dentro da normalidade. Se passar de um quadradinho, ele vai estar aumentado. E aqui nós podemos confirmar, olhando aqui cal na linha, ele passou um pouco do quadradinho, logo o meu TAV, o tempo de ativação ventricular, que é avaliado do início do complexo ventricular ao topo da maior onda,
que tem que ser de 0,045 segundos, ou seja, um quadradinho, um pouquinho, ele está aumentado. Este critério, ele vale 1 ponto, ok? Então, se eu já tinha 9 pontos, agora eu tenho 10 pontos. Tudo bem? O sexto e último critério é a duração do meu complexo ventricular. Que o complexo ventricular, sua duração normal, tem que ser até 0,10 segundos. Ah, Márcio, mas eu já ouvi que a duração do complexo ventricular é até 0,12 segundos. Não, isso são protocolos que dizem a partir disso eu tenho um bloqueio de ramo. Só que a duração normal do complexo ventricular tem que ser de 0,10 segundos ou 100 milissegundos. Não pode passar disso, tá? Senão já tem algum tipo de alteração, ok? Aqui, e quanto que é isso? 2 quadradinhos e meio. Onde que eu tenho que avaliar? Não estou vendo hipertrofia ventricular, então eu continuo olhando para precordiais esquerda. E olhando aqui eu tenho 2 quadradinhos e meio, ou seja, cada quadradinho é 0,04 segundo, 2 são 0,08 segundos, mais meio 0,02, ou seja, 0,10 segundos, ou seja, 100 milissegundos. Então eu não tenho aumento na minha duração. Com isso, eu já avaliei os meus 6 critérios do índice de Holmes-Estes para hipertrofia ventricular esquerda, tá? Eu confirmei que eu tenho 4 dos 6 critérios e a minha pontuação foi de 10 pontos. Como nós podemos ver na tabela, 10 pontos é uma hipertrofia moderada, ok? Então esse paciente ele tem um crescimento atrial esquerdo e também tem uma hipertrofia ventricular esquerda moderada, ok? Preciso verificar a hipertrofia ventricular direita. Aqui neste eletro não tem um porquê de eu pesquisar, porque aqui eu não tenho. Uma coisa importante, bem, nós vimos que ficou como hipertrofia ventricular esquerda moderada. Só que tem um problema. Se clinicamente o paciente estiver instável, ele será considerado como severa, uma hipertrofia ventricular esquerda severa. Notem que não é só a parte eletrocardiográfica, mas também a clínica do paciente que vai dizer onde ele vai. Poderia ser uma hipertrofia leve e se ele estivesse instável, essa classificação seria como severa, ok? Aqui eu não posso falar como está meu paciente, eu só posso falar que eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda moderada, porque a partir do índice de Holmes-Estes deu 10 pontos, e 10 pontos nesse índice me diz que eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda moderada, ok? Bem, então terminamos essa fase de sobrecargas, agora nós iremos entrar na fase de arritmias. Na etapa de arritmia, o que nós temos que analisar? Primeira coisa é se tem onda P. Tem onda P? Sim, tem onda P. Onda P, onda P, onda P. Todas as ondas P conduzem ao complexo ventricular, um QRS? Sim, ó, todas elas conduzem. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Ah, então está regular o meu ritmo. Porém, nós já vimos que a nossa frequência cardíaca está de 115 batimentos por minuto. É um ritmo sinusal e a minha frequência cardíaca está 115 batimentos por minuto, ou seja, eu tenho uma taquicardia. Com isso, eu tenho uma taquicardia sinusal. Ok, gente? Tudo bem? Então, acabamos de ver a etapa de arritmias, agora a gente vai começar a etapa de bloqueios. E quando a gente fala de bloqueios, nós estamos falando de bloqueio de ramo, direito e esquerdo. Bloqueio divisionais, também conhecido como bloqueio fasciculares, antigamente descrito como M-bloqueios, tá?
e também bloqueios atrioventriculares. Bem, eu já posso descartar bloqueio atrioventricular de terceiro grau, porque todas as minhas ondas estão conduzindo ao meu complexo ventricular, o QRS. Então, não tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Já posso descartar bloqueio atrioventricular de segundo grau, porque a principal característica do bloqueio atrioventricular de segundo grau são ondas P bloqueadas. E nós acabamos de ver que todas as minhas ondas estão conduzindo, ok? Então, eu não tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau. Ah, Márcio, mas e o bloqueio atrioventricular de primeiro grau? Ele conduz. Sim, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele conduz, e a sua característica eletrocardiográfica é um aumento da duração do meu intervalo PR. Márcio, onde fica o intervalo PR? Fica no início da onda P até o início do complexo ventricular, o QRS, tá bom? Este tempo tem que ter a duração de 0,20 segundos ou 200 milissegundos. O que é isso? Um quadrado grande. Olhando para cá, nós já podemos visualizar que o início da minha onda P até o início do meu complexo QRS, ele não tem mais do que um quadrado grande, ou seja, 0,20 segundos ou 200 milissegundos. Assim sendo, eu não tenho bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ok? Bloqueios divisionais, também chamados de bloqueios fasciculares. Bem, este bloqueio, sua principal característica é o desvio do eixo, ou para a esquerda, além de menos 30 graus, ou para a direita, além de 120 graus. Nós já vimos que o nosso eixo cardíaco, ele está de 0 a menos 30 graus, ou seja, ele não passou, ele não está além de menos 30 graus. Com isso, eu já posso falar que eu não tenho bloqueio divisional, ok? E a última parte referente a bloqueios são os bloqueios de ramos. Os bloqueios de ramos, eles alteram tanto a duração quanto a morfologia do complexo ventricular. Bem, referente à duração, nós já vimos que nós não temos aumento da duração, a duração está normal. A morfologia, no entanto, eu tenho a amputação do primeiro vetor, tanto em V6 quanto em V5. O primeiro vetor está amputado, porém ele aparece nas precordiais direita, tanto a ondinha R em V1, como ela bem pequenininha aqui, mas tem em V2, ok? Porém, aqui para este elétron, nós vamos falar que não tem bloqueio de ramo. Aqui nós poderemos pensar, como já tem uma hipertrofia ventricular esquerda, em um bloqueio de ramo esquerdo, além do que amputou o primeiro vetor, o que altera o início do complexo ventricular é o bloqueio de ramo esquerdo, que não alterou o primeiro vetor. Então, poderíamos pensar, só que não está aumentada a duração, então a gente vai falar neste elétron que aqui também nós não temos bloqueio de ramo esquerdo, ok? Então, para bloqueios de ramo, ele está negativo, ok? Então, finalizada essa parte de bloqueio, nós entraremos agora na fase de infarto, tá? E aí, lembrando que as etapas do infarto são isquemia, lesão e necrose, onde nós iremos avaliar respectivamente para onda T, segmento ST e complexo ventricular, mais especificamente uma onda Q patológica. Bem, referente à onda Q patológica, a necrose, eu já posso falar que eu não tenho. Q patológico, um Q alargado, maior que um quadradinho, eu não tenho, tá? Ah, Márcio, mas aqui parece ter uma ondinha R, mas mesmo se nós falarmos que é só a parte negativa, ou seja, uma onda Q, eu só tenho em uma derivação. Para configurar a alteração referente a infarto, eu preciso ter no mínimo em duas derivações contíguas, ou seja,
uma do lado da outra. E a VR não tem ninguém para que eu possa falar, opa, tem uma onda aqui do lado, tá bom? Referente à lesão, é o segmento ST. E notem que eu tenho em vários lugares alteração do meu segmento ST, tá bom? Porém, esta alteração aqui, ela chama atenção, pois eu tenho uma sobrecarga sistólica, como nós já vimos, aquele eletrocardiograficamente falando, o padrão strain, que é uma onda T negativa, assimétrica, que pode ou não levar a um infradesnível do segmento ST, devido a essa sobrecarga, tá? E aqui nós temos esse infradesnível. Como eu estou olhando aqui do outro lado, bem, se aqui deste lado está com infradesnível, a oposição logo terá supradesnível. Ah, o paciente está infartando? Não, ele não está infartando. Esta alteração de supradesnível daqui, que a gente pode ver aqui, ó, ponto J, do segmento ST, não é referente a infarto, pois é devido a essa sobrecarga ventricular esquerda, tá bom? Então, a parte de lesão, eu também não tenho, ok? Que é a alteração do meu segmento ST. A fase de isquemia, que é uma onda T simétrica, né? Aqui, ó, a gente vê, já falou, né, até da onda T, ela está tendendo a simetria, só que a onda ainda é assimétrica. Rampa ascendente lenta, descendente rápida, tá bom? Então, os critérios para infarto agudo do miocárdio, eletrocardiograficamente falando, nós não temos. Márcio, eu posso falar então que não está infartando? Não, lógico que não. Mas, Márcio, a hipertrofia é causada por infarto? Sim, uma das causas de hipertrofia é causada por infarto. Porém, essa hipertrofia por causa do infarto não é de um dia para outro, ok? É uma coisa crônica ao longo do tempo. Então, não é isso que chama atenção para o infarto. O que pode chamar é a frequência cardíaca aumentada. E, opa, é uma taquicardia. Ah, mas é sinusal, mas é uma taquicardia. A dor causa taquicardia. Então, eu tenho que avaliar a clínica do paciente. Eletrocardiografica somente falando, eu não posso falar que esse paciente está infartando, ok? Eu tenho que olhar a clínica do paciente, tá bom? Então, aqui nós terminamos a 6ª etapa, né? Que é a etapa de infarto. Agora chega a parte, né, que nós gostamos, que é a do laudo, da interpretação eletrocardiográfica. Lembrando que quem dá laudo é o médico. O enfermeiro, o fisioterapeuta, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica, ok? No laudo, a impressão eletrocardiográfica é uma taquicardia sinusal mais hipertrofia ventricular esquerda moderada associada a um crescimento atrial esquerdo. Este seria o laudo, a impressão eletrocardiográfica deste eletro de hoje. Ok, gente? Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo. Favorite o vídeo. Ah, e se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.